Olha quem foi preso em Portugal, um bandido muito conhecido aqui em São Paulo. Foi encontrado lá no luxo, aproveitando as praias paradisíacas. Um dos traficantes mais procurados aqui do Brasil, apontado como o grande chefão do PCC. Imagina você, ele vivia como milionário em Portugal. Aí com o Marcola preso, esse homem estava comandando o PCC, mas ele nunca gostou de aparecer. O nome dele é Igor Daniel Zago, conhecido como Hulk brasileiro. O cara pensou, vou agir no anonimato, ninguém vai revelar o meu rosto e assim eu vou continuar praticando crime. Vou ser mais esperto que o Marcola. Só que, na verdade, a polícia descobriu que ele estava escondido lá, em Portugal, com a mulher dele, que também foi presa. Esse aí é o responsável por adulterar muitos postos de combustíveis aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Para o Ministério Público, não existe dúvida, o Hulk era o que decidia quais bombas deveriam ser fraudadas com metanol, quais agentes públicos iam ser subornados, que ele pagava, ele dava uma mesada, uma espécie de arrego para policial civil, para policial militar, para investigador, até do Ministério Público. Ele molhava a mão de todo mundo. E esse homem, perigosíssimo, acabou sendo encontrado por lá. Como é que isso aconteceu? Vamos ver. Águas cristalinas. Cenário paradisíaco. A Riviera Portuguesa é destino de turistas do mundo todo e também de criminosos procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. Era aqui, em Cascais, que Igor Daniel Zago vivia escondido com a esposa. O traficante brasileiro, conhecido como Hulk, é apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do PCC. A investigação revelou que Igor estava envolvido no esquema de adulteração de combustíveis. Os criminosos lucravam ao adicionar metanol na gasolina. A substância corrosiva é altamente tóxica. Nos últimos meses, 15 pessoas morreram no Brasil depois de tomarem bebidas adulteradas com metanol. 9 mortes aconteceram no estado de São Paulo. A denúncia do Ministério Público também mostrou que era Hulk quem decidia sobre a adulteração de combustível, fraude nas bombas e agentes públicos a serem cooptados para a corrupção. Ele também era o responsável por contatar os fornecedores de metanol e fazer a gestão financeira da facção. Numa das mensagens, Igor fala sobre a expansão dos postos do PCC em 2023. Estamos com 36, né? Vamos subir para 40, vamos fechar 50 até o final do ano. Os criminosos também usavam água na adulteração. Nesta foto enviada a um grupo, um dos suspeitos diz: hidratei com 250 litros. Hulk e a esposa Fernanda usaram documentos falsos para fugir do Brasil. Eles saíram pelo Peru. De lá, entraram na Europa pela Itália e se instalaram em Portugal. Em Cascais, o casal vivia em um condomínio particular de luxo que tinha acesso restrito à praia. Eles viviam ostentando, achavam que tinham escapado, mas foram localizados e presos depois de uma cooperação entre as polícias internacionais. Tinha mandado de prisão em difusão vermelha, o que facilitou a Polícia Judiciária de Portugal, a cumprir esses mandados, até porque, segundo informações, ele também respondia por crimes praticados aí sim em Portugal. O Igor sempre se demonstrou um indivíduo envolvido com a criminalidade, fazia parte de uma estrutura, dentro principalmente do crime de adulteração de combustível, uma estrutura gigantesca de divisão de tarefa, com outros envolvidos, e por isso acabou sendo preso em cumprimento de mandado de prisão aqui do nosso país. Hulk foi um dos alvos da mega operação deflagrada pelas autoridades brasileiras contra o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que envolvia postos de gasolina e fintechs. Mas ele já tinha um histórico de ligações com a facção. Foi condenado pela Justiça Federal a 29 anos de prisão por envolvimento no tráfico internacional, ao lado de André Oliveira Macedo, o André do Rap. A polícia descobriu que o grupo criminoso estava envolvido no envio de quase 4 toneladas de cocaína para a Europa, através do Porto de Santos. André do Rap é apontado como uma das principais lideranças do PCC e está foragido há 5 anos.
Em 2021, Hulk e a esposa foram presos numa operação de combate ao narcotráfico em Guarujá, litoral paulista. Carros de luxo, helicóptero e moto aquática foram apreendidos na época. Agora, Hulk e a esposa ficaram presos em Portugal enquanto esperam pelo processo de extradição para o Brasil. Bom, no processo de extradição é muito interessante e importante as pessoas terem conhecimento que não se discute os fatos, não se discute se a pessoa praticou ou não os delitos. Num processo de extradição se analisa apenas o tratado de extradição que dispõe aí os artigos que mostram nos casos que a pessoa tem que ser extraditada ou se ela pode responder o processo em Portugal em liberdade, obviamente do processo no qual essa pessoa é alvo no Brasil. O esconderijo europeu caiu. Da Riviera Portuguesa, o casal foi direto para a cadeia. E agora vai terminar o luxo, né? Olha, o Hulk, ele vai ser extraditado porque ele está condenado aqui. E o pedido foi feito já pela Justiça. Agora, tem um detalhe que me contaram a respeito dele e do grupo. Existem outros 6 chefes de quadrilha que estão em Portugal. E um, que é o André do Rap, está entre a Bolívia e o Paraguai, cuidando dos negócios todos. Esses outros também estão sendo procurados. E olha, nós vamos ter novidade a respeito disso rapidamente. E a gente que está lá, como se fosse um empresário conhecido no Brasil, mas é empresário do crime e não empresário do bem, viu, parceiro? André do Rap que você falou, para quem não se recorda, ele já esteve preso, condenado, mas foi solto a mando da Justiça. E o detalhe do André do Rap, na época, aprenderam helicóptero, barco, moto, carro. A Justiça devolveu tudo para ele, eu não sei porquê, mas devolveu tudo para ele. E ele está foragido e estão procurando para prendê-lo. E o cara é traficante, continua matando, continua traficando drogas e continua tendo muito dinheiro, né? Como disse o Lombardi, a gente não entende por que devolveram todos os bens apreendidos com o André do Rap e nem porque ele foi solto e hoje está foragido por aí.